Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Se for de descanso, muito descanso para você também. É a primeira vez aqui com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. Essa ferramenta, de forma muito resumida, se trata de espiritualidade, tá? Ela vai ajudar você a compreender os seus pensamentos, quem é você, responder perguntas cruciais para que você encontre o seu caminho nessa jornada que todos nós estamos passando, né? Que é essa jornada de nos desenvolvermos como pessoas. E muito interessante ontem, na nossa revisão, a gente estava vendo, né, um trecho onde que eu me sintonizei muito com a experiência de Jesus quando veio à Terra. Ah, Flávio, mas por que você se conectou a essa experiência de Jesus quando veio à Terra? Porque ele traz aqui, né? Eu tenho que compreender a incerteza, a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que vem, mas conservando a sua mente para o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. O que ele traz aqui, né? Jesus, quando veio ensinando, trazendo os ensinamentos, ele via o que as pessoas viam, ele compartilhava, né? Ele caminhava com aquelas pessoas, mas se mantinha centrado naquele caminho no qual ele havia escolhido, naquele caminho a qual ele tinha aquele estado de mudança. E fazer mudanças na nossa vida parece um tanto quanto complicado, mas não é de fato, é muito mais simples do que a gente pensa. Nós que colocamos uma série de dificuldades, porque a gente sempre tenta atrelar o quê? Ah, para mim ser isso, para mim ser feliz com isso, eu tenho que ter aquilo. Para mim ser feliz com assado, eu tenho que ter outro. Então a gente fica condicionando as nossas execuções, as coisas que nós devemos fazer, simplesmente por achar que, eu tenho que ter uma coisa a mais, eu tenho que ter isso, eu tenho que estar casado, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa. Então você vai deixando, vai condicionando a sua felicidade, a sua essência, quem você é, a coisas, a outras pessoas, e não entende a necessidade de entrar em si mesmo. E o ensinamento de Jesus foi sempre esse, né? Amar a si mesmo primeiro, você tem que se amar a si para você ter condição de amar, ajudar as pessoas. E a nossa mentalidade nos sabota o tempo todo. Inclusive, ontem, né, para vocês entenderem, eu estava conversando com um amigo meu, ele tem negócio e ele tá passando uma fase muito difícil, né? Tá tendo que fechar o negócio dele agora, reduzir, compactar para um lugar menor. E ele tava falando, pô, às vezes eu cheguei e tomei uma pancada ontem, né? Eu fui conversar com ele como é que ele tava e tal. E ele chegou para mim e eu já tinha visto, né, que ele tava fazendo uso de maconha, né? Tava fumando a gente fala no termo, né? Tava fumando para esquecer dos problemas. Eu já usei, né, maconha muitos anos da minha vida e eu consegui, né, compartilhar uma experiência com ele. E ele chegou e um belo dia eu fui lá, né, e ele tava chapadão de maconha. Eu falei, pô, e aí, que isso, né, mano, no meio do trampo e tal. Aí ele, não, cara, eu tô com muitos problemas, eu tô sobrecarregado e tal, não sei o que. Eu falei, mas isso aí, sempre que a gente condiciona nossa mentalidade sobre isso, nada mais é do que uma fuga, né? A gente quer escapar de alguma coisa, então a gente sempre quer escapar, dar uma fuga com a bebida, às vezes com a droga, com a compulsividade em algo, com o próprio sentimento. E nisso ele começou a entrar em um nível de depressão, engordar e tudo ainda. Aí eu fui falar isso pra ele, né? Eu falei, não tem nada a ver com sua vida, mas eu gostaria de dar um conselho pra você, que eu gosto de você, você é um cara que você sabe que a gente sempre trocou essas ideias de empreendedorismo e, mano, você tem que tomar cuidado com essas atitudes, né, com os de entorpecente, às vezes, ao longo do seu dia. Aí ele falou, não, cara, e o pior que é o seguinte, né, eu tava observando isso, eu tô até fazendo acompanhamento com o psicólogo agora, porque às vezes eu saía, né, esse dia eu tava aqui estressado uns tempos atrás, ele contando, saiu pra fumar né, pra esquecer, pra relaxar, voltou, foi mais pilhado ainda. E às vezes é isso, né, a droga talvez dê aquela fuga momentânea, mas ela vai te afundando, então não adianta às vezes escapar
tentar escapar dos seus pensamentos. Se você não tiver inteligência emocional de parar, olhar para eles, né? Aí eu penso comigo, pô, eu já vivi isso aí que ele tá passando, eu sei o como é. E por que que essas coisas às vezes acontecem, tem acontecido muito comigo? Porque eu tenho me colocado à disposição nesse aprendizado, né, que eu estou vindo aqui de um curso em milagres e pô, eu não fui lá procurar saber, mas eu foi uma coisa totalmente aleatória que aconteceu de estar lá conectado, ter falado com ele. E eu percebi o quanto que ele tava fazendo mal pra ele, que ele engordou, ele tava triste, ele tava meio que se escondendo. Aí eu falei, pô, mano, você tem que organizar, se você depender de mim. Ele falou, não, e o pior é que você tá certo mesmo, tem que controlar minha mente, que tá rolando isso, isso, isso. Aí ele foi me contando, né, a situação toda e eu de fato, né, eu já vivenciei isso, eu pude compartilhar dessa experiência com ele. Falei, cara, não adianta de nada, velho, é tudo que a gente busca, todas essas questões que a gente busca, às vezes algum vício, né, alguma, algum excesso, que no caso dele é a droga, eu também tive a droga, tive o sexo por um tempo como exílio para essa fuga mental, e hoje eu percebo que, pô, tá tudo aqui na mente, então uma mó bobeira que eu fiz é tentar fugir de mim mesmo, eu tava tentando escapar, mas tem aquela brincadeira que fala, né, eu sempre tentei fugir de mim mesmo, mas o problema é que pra onde que eu ia, eu sempre tava lá. E é isso, né, é a sua essência, a sua consciência, essa coisa que nunca foi separada de Deus, tá aí, sempre teve em você e sempre vai estar. Só que às vezes a gente tenta, inconscientemente, tenta escapar disso. Não tem como você escapar. Fique tranquilo que você tem que ficar. O caminho é esse, né? E você tem que estar com aqueles que estão vendo como você vê como eles e poder ajudá-los aí na sua caminhada também. Aí, só para complementar, onde que eu entro, que eu faço uma reflexão para você dentro dessa história. Ele estava me contando que ele estava mudando o negócio, compactando e montou uma estrutura para trabalhar com mais 4 pessoas. E preparou todo o lugar e tal. E de repente, no dia que ele estava mudando, uma pessoa virou e falou assim: cara, eu não vou ficar mais, que eu vou fazer meu negócio solo, independente, e tô zarpando meu barco aí do time. E ele se sentiu muito frustrado com isso, eu percebi. Eu falei, cara, às vezes você tem que parar para refletir sobre isso, porque todas as vezes que você empreendeu o seu negócio, você nunca teve uma pegada de pensar em você e sempre teve pensando nos outros, no status, né? E o maior erro quanto a gente comete é querer ser o que os outros são, o que os outros querem que nós sejamos. E às vezes ele até fez uma comparação para mim muito inteligente. E de fato né? Muitos querem chegar lá no topo com você, mas nem sempre eles querem que você esteja lá. Então, às vezes, você ajuda uma pessoa a escalar, tá no topo, enquanto ela tá lá, ela não quer sua presença. Ela muda simplesmente a mentalidade dela. Não tem nada de errado com isso, tá tudo bem, né? Às vezes cada pessoa quer seguir sua jornada, mas tem pessoas que lamentavelmente são assim. Ela chega num determinado momento, pô, não, eu tô bem agora, não preciso mais de você, obrigado, valeu, e acelera, abre o time dela. E você, quantas vezes está fazendo as coisas, né? Ou deixa de fazer porque tá pensando nos outros? Tá sofrendo emocionalmente por outra pessoa, querendo ajudar, querendo ser o salvador do mundo, que de fato você mas não nesse contexto de se diminuir, abafar sua presença, abafar sua vida, esperando de fato que o outro mude, né? Com a sua expectativa completamente despejada na mudança da outra pessoa, sendo que essa expectativa, essa mudança não cabe a você, porque você vai entrar no que a gente já sabe, né, nessas nuances desses sentimentos que são meramente ilusões, nessa coisa, não, eu tô fazendo pelo fulano, massa, top, eu ergui fulano, beltrano, ciclano, enquanto ele subiu lá, ele cresceu e não quis mais saber de mim, meteu o pé na minha bunda. Então, você fica assim, simplesmente, às vezes tem pessoas que ficam em choque. E é o caso dele, eu senti que ele ficou muito perturbado. Eu falei, cara, isso aí, pensa agora em você, reflete, volta para trás um pouco e olha para dentro de você. E ele falou, não, de fato, eu já tô cortando esse negócio da droga, de ficar fumando, eu já não quero mais, eu tô fazendo acompanhamento com a psicóloga, eu tava em depressão, engordei demais. Aí ele tava um cara até uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano e meio atrás, ele tava vaidoso, tava bem, o negócio dele tava caminhando bem, só que sempre o problema é esse, né? Tenta fazer um negócio sempre muito grande, vaidoso, e eu passei por isso,
no empreendedorismo, eu sei como é que ele se sente, e eu falei para ele, cara, às vezes é mó loucura que a gente, mó besteira que a gente faz. Hoje a gente chegou num nível, né, trazendo para mim, para minha realidade, eu e o Tarly de negócio, a gente tomou uma maturidade e assim, em outro nível, né? Então a gente vem fazendo esse trabalho de uma forma muito mais flexível. É isso, meus leões, minhas leoas. Bom demais, top. E assim, ó, por que eu contei essa história para você? Qual que é o contexto? Eu contei essa história para você compreender que certos momentos da sua vida vão aparecer pessoas no seu caminho para que você possa ajudá-las. Mas a sua ajuda, você tem que ter empatia, você tem que falar as palavras que tem que ser ditas de acordo com a inspiração, mas não por vaidade. E não tentar ser o salvador daquela pessoa no sentido de se entregar toda a sua energia, a sua vida, para que aquela pessoa mude, porque essa escolha de mudança não é sua, é dela. E a gente viu ontem, né, na nossa revisão de ontem, o poder da decisão é meu, o poder da decisão é do outro. Eu não posso decidir por você se você quer mudar de vida ou não. Como que eu vou chegar para falar assim, não, cara, muda que um curso em milagres é top, é filé demais, faça que você vai ver o tanto que é bom. Não existe, você vai falar, não quero, e não adianta eu despender, gastar um caminhão de energia, sendo que você fala assim, não quero. Então a minha reflexão para você é essa, né? Pense sobre isso, o nível de energia de que você está empregando por decisões dos outros e não as suas próprias. Então tome as suas decisões, faça as suas escolhas, olhe para dentro de você com mais atenção e não fica, né, nesse grilo de achar que porque eu não ajudei fulano, a minha vida não vai ser a mesma. Não, isso aí não cabe a você decidir, porque essa decisão de fato é do outro. Então pensa sobre isso, né, que isso é muito interessante. E um convite para você, se você gosta desse tipo de assunto, quer aprender mais, quer conhecer sobre você mesmo, quer aprender a se conectar com você, conectar com Deus, ouvir mais o que Deus tem para falar para você, eu quero fazer um convite para você nesse dia de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo aí, ó. Compartilha, né, também com aquelas pessoas que você gosta, que você ama, porque é legal você ter pessoas que você possa conversar sobre esse assunto, né, falar, porque é um assunto, um papo que é fora da curva, porque tem muita gente que vai te chamar de doido, de maluco, doido varrido, e de fato porque as pessoas estão cegas, né, pelas suas ilusões, por o que os outros falam para ela, não, isso é coisa de doido. Eu tava até tem uma casa lotérica aqui perto, né, e tem um maluco que anda na rua. Aí ele chega lá para as meninas do caixa, eu achei muito engraçado isso, né? Aí ele chegou lá, vocês estão dando meu dinheiro aí pros outros? Depois eu vou mandar, eu vou pegar aqui, vou mandar a multa para vocês, não sei o que, foi de caixa em caixa. Aí depois ele voltou, mudou de dinheiro, não, é para dar dinheiro pros meus filhos aí mesmo e tal. E pegou e saiu. Aí o cara falou assim, isso aí. Aí o cara perguntou, né, esse cara é doido? Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que ele é o mais são que tem aqui, porque às vezes para o que uns é louco, para outros é a plena sanidade. Eu não posso julgar aquele cara porque eu não estou no olhar, na visão de dentro dele. Mas às vezes o estilo que ele escolheu olhar, aquela perspectiva da qual ele está no momento, é diferente. Então, no caso, para a sociedade ele é doido, porque ele não faz coisas normais, ele é um cara que vive na rua e tal, mas eu observo ele, né, em sã consciência, assim, o dia que ele tá menos tranquilo, né, menos aguçado, digamos assim, atiçado, eu pego e observo, eu falo, pô, será que esse cara de fato é louco mesmo ou não, né? Então, essa coisa do julgamento, a gente não pode ficar fazendo. Se eu faço, eu volto para aquela pilha de antigamente. Então, eu tento analisar ali, fazer uma análise para ver qual que é o aprendizado que tem, às vezes o que o cara fala. Faz sentido ou não? Da onde que vem esse sentimento, essa falácia, né? Dessas questões que ele levanta. Então, observar isso é muito importante no nosso dia a dia e principalmente ter alguém para conversar esse papo de louco aí. Bom, para os que acompanham aqui, né, a gente já vai fazer a quinta revisão, a gente está hoje na lição 172. Eu vou até anotar aqui que eu não tinha anotado, que é a 153 e a 154. Bom, à esquerda do seu vídeo, que no caso é a minha direita, tá aqui, né, para você o título das lições de hoje, que é a lição 172, e nós estamos revisando a lição 153, que é a minha segurança está em ser sem defesas.
E na 154, eu estou entre os ministros de Deus. Ele começa aqui: Deus é só amor e, portanto, eu também. A minha segurança está em ser sem defesas. Deus é só amor e, portanto, eu também. E na 154, eu estou entre os ministros de Deus. Deus é só amor, portanto, eu também. Fim da nossa revisão, né? Curtinha. De fato, é para a gente voltar, né, um pouquinho atrás e entender algumas lições se fazem sentido ou não para nós. O que eu posso trazer aqui para vocês, tá? Dessas duas lições. Muito está no contexto da 153, que a minha segurança está em ser sem defesas, é quanto eu fico em níveis extremos de julgamento, né? Então eu julgo tudo, qualquer situação, eu fico perturbado, eu fico triste, eu fico irritado. Então eu começo a me defender de todos esses ataques. Como, por exemplo, eu tive uma situação ontem que foi uma situação até um pouco chata, né? Sobre uma questão jurídica que teve que dar à loja, de um cliente, de um embate. E às vezes em algum momento eu falo, pô, que vem, né, o pensamento à mente, aquele primeiro pensamento de já depreciar a pessoa, desejar o mal. Eu falei, não, talvez, vamos olhar o outro lado disso aí, né? Vamos desejar que tudo dê certo, que seja bom, que possa as coisas possam fluírem e tal. E enfim, né? Vamos jogar energia boa, não vou me defender, porque se eu fico na defesa, eu acabo criando, né, essa sensação aí de impotência para mim mesmo e tal, mas faz parte desse aprendizado. Pô, se eu for atacar, eu nunca vou conseguir me libertar para mim viver novas experiências. Então eu tenho que subir desse nível dessa régua para mim não precisar ficar nesse nível de sofrimento que às vezes a pessoa tá em se sentir julgadora, né? Às vezes o que eu vejo muito isso, o que as pessoas querem, através quanto buscam essa justiça, na verdade é uma punição para o outro. E essa coisa de punir, né, é uma coisa muito séria, porque eu busco punir, eu busco retratação, eu busco querer. Não tem nada de errado, só que às vezes as pessoas querem buscar isso a troco de algo mais profundo de si mesmo, que muitas das vezes é a questão da vaidade. Então eu sempre levanto essas questões comigo, pô, até que ponto, né, a gente tem que tomar cuidado com isso, até que ponto a gente não pode. É uma linha tênue, né? Até que ponto eu posso ir, até que ponto eu não posso ir. Com relação a essa questão da defesa, do ataque, então eu tenho que me colocar sempre à disposição para me pedir sabedoria para Deus, para que eu possa estar resolvendo isso da melhor forma possível, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente olhar para isso com mais carinho. E quando ele fala aqui, né, eu estou entre os ministros de Deus, é justamente essa questão que eu levantei, de você se colocar à disposição para servir, né, tá entre os ministros de Deus, trazer sua energia, sua palavra, para que você possa ajudar o coração daqueles que buscam, que estão percorrendo esse mesmo caminho que nós estamos agora. Fechou, meus leões e minhas leoas? Que nesse dia de hoje você tenha um dia maravilhoso, que você faça suas reflexões, né, que você volte lá atrás e pegue esse aprendizado e deixe ele cada vez mais claro na sua mentalidade. Meus leões e minhas leoas, gratidão, muito obrigado por tudo pelo dia de hoje. E eu espero que vocês possam aí refletir e exercitar e manter essas palavras, lembrando, Deus é só amor e eu também, e portanto, eu também. Tamo junto. Até depois do fim.